boa noite. Queria agradecer a presença de cada um de vocês para mais uma live aqui do Vida Vet. Meu nome é Carla, eu sou médica veterinária, trabalho no laboratório Vida Vet já há 18 anos e a gente quis trazer para vocês na noite de hoje um bate-papo a respeito da nossa experiência, né, do laboratório Vida Vet com relação à mastite e alguns outros conceitos relacionados a esse assunto, né, para a gente poder estar discutindo um pouquinho, tá legal? Eu queria agradecer então a todos que são nossos clientes e que hoje estão aqui nos assistindo. Queria agradecer também as pessoas que nunca ouviram falar a nosso respeito e das análises, da importância das análises dos diagnósticos com relação a essa enfermidade tão importante que é a mastite. Queria agradecer também a toda a equipe do Vida Vet, porque como vocês vão ver, eu vou mostrar um pouco dos nossos números, né, da nossa experiência ao longo desses 18 anos. E sem a equipe que trabalha com as amostras que são enviadas para nós, nada disso seria possível e hoje não estaria acontecendo. Então, quero agradecer e abraçar pessoalmente cada uma, né, que trabalha com afinco dentro do laboratório, seja na matriz em Botucatu, nas unidades de Goiânia, de Uberlândia e no Vida Vet Sul em Palmeira das Missões. E quero agradecer também os meus professores responsáveis, né, pela minha formação, porque eu acho que se a gente já começa um trabalho sendo grato, isso só dá frutos. Então, eu queria agradecer de coração ao professor Hélio Langoni, da Unesp Botucatu, que foi quem despertou em mim a paixão por trabalhar com a mastite, o professor Antônio Nader Filho, da Unesp de Jaboticabal, que me ensinou como escrever um trabalho científico, né? Muitos puxões de orelha, muitas lágrimas derramadas, e um grande mestre, professor Nader e professor Hélio, hoje já aposentados. E quero agradecer também ao meu esposo, José Luiz Vasconcelos, que talvez alguns de vocês conheçam como Zequinha, porque foi um dos grandes incentivadores da minha carreira, né? E ele sempre me disse assim: Carla, você quer trabalhar com vaca? Você quer entender de mastite? Então tem que ir lá ordenhar a vaca, né? E também sempre me incentivou e sempre foi um grande parceiro aí nessa jornada. Então, agradecimentos feitos, vamos começar a nossa live, tá? Eu vou estar acompanhando na tela aqui embaixo, então às vezes eu vou olhar para cá e enquanto o Gustavo compartilha a tela com vocês. No final a gente acho que vai ter um tempinho, né, Gustavo, para algumas perguntas. As perguntas que não derem tempo de ser respondidas, fica aí o nosso contato, né, do suporte, o meu celular e o do laboratório, para aqueles que quiserem entrar em contato e a gente discutir um pouco mais a fundo os assuntos, tá bom? Então a ideia foi essa, foi trazer para vocês um pouco da experiência do Vida Vet ao longo desses 18 anos trabalhando aí com as bactérias causadoras de mastite. Ó, vou tentar mudar aqui o microfone, que acho que o áudio está baixo, né? Vejam aí se melhorou. Dá um feedback para nós. Melhorou um pouquinho? Vou tentar falar mais alto também. Então tá bom, vamos lá. Se quiser compartilhar a tela, Gustavo, a gente vai seguir. Então vamos lá. Patógenos causadores da mastite, o que a gente vê publicado em literatura e o que a gente tem de experiência dentro do laboratório Vida Vet, tá? Eu escolhi esse desenho para abrir aqui a nossa live de hoje. É um desenho que ganhou uma premiação numa cidade do interior de Minas Gerais em comemoração ao Dia Mundial do Leite. Não foi esse ano, foi em 2018, tá? Um garoto de 9 anos e o que eu achei muito interessante, eu acho que representa o assunto que a gente está trazendo hoje, é que ele desenhou todas as atividades que ele gostava pequenininhas. E a grande, vamos dizer assim, a grande estrela do desenho dele foi a vaca, que ele colocou essa vaca em cima de um skate, né, mostrando que ela faz parte do mundo dele, mas ao mesmo tempo ele colocou essa vaca vestida com uma capa de super-herói. Então isso para mim, eu quis colocar esse desenho porque representa uma juventude que entende o valor
do alimento que consome, que entende o valor daquele animal que produz o alimento que ele consome, tanto que colocou a vaca aí com uma capa de super-herói, né? Maior que o videogame, maior que a bola, maior que o próprio skate. Então eu achei muito bacana e acho que esse é o espírito da nossa aula de hoje, né? Vamos entender um pouquinho mais a vaca, né? Que é a grande protagonista disso tudo. Tá? E como a gente está falando de vaca, né? Como diz meu esposo, Carla, precisa conversar com a vaca, né? Você tem que entender o que a vaca está te falando. Se você não conversa com ela, né? Os alunos dele sabem bem isso. Se você não conversa com ela, como é que você vai saber o que está acontecendo? E aí, como que a vaca se expressa? Como ela responde para nós, né? Ela responde em leite. Então, ela expressa se ela está vivendo num ambiente legal, confortável, bom, em produção de leite. Da mesma forma, ela expressa o que ela come, em quantidade e em qualidade de dieta. Uma vaca que não tem uma boa dieta não produz leite na forma adequada. E como ela vence os desafios, ou seja, uma vaca que tem o sistema imune capacitado, preservado, né, onde a propriedade que valoriza a imunidade dos seus próprios animais, ela vai expressar isso em leite, assim, 100 por 1, tá? Então, o dia a dia da vaca é esse, é o estresse, que é inerente à produção, é a imunidade e é a alimentação. Tá? E o que isso tudo tem a ver com a mastite? Tem tudo a ver com a mastite, né? Porque a mastite bovina, por definição, ela é um processo inflamatório da glândula mamária que ocorre a partir da infecção por um agente estranho, seja uma bactéria, uma alga, um fungo, uma levedura, tá? É um agente estranho que entrou dentro da glândula mamária e fez a bagunça lá dentro, desencadeando um processo inflamatório. Gente, assim, para as pessoas que já têm bastante conhecimento da mastite ou que já assistiram outras lives, né, nossas e de outros colegas, isso às vezes é muito repetitivo, mas tem bastante gente que ainda está se familiarizando com o assunto. Então eu vou falar assim, nesse início, um pouco de forma mais abrangente. Aqueles que já dominam o assunto, peço que colaborem com os colegas que estão chegando agora, tá bom? Então, a mastite, por definição, ele é um processo inflamatório, mas na prática, já que o nosso desafio aqui é trazer teoria e prática, na prática, eu li uma vez essa descrição e me chamou muita atenção, porque o autor colocava assim: ela é uma das principais causas de ineficiência biológica ou desperdício no gado leiteiro. À primeira vista, quando a gente lê isso, às vezes a pessoa pode ficar chocada, né? Como assim ineficiência biológica ou desperdício? Mas na verdade é isso que a mastite causa, né? A glândula mamária, ela foi feita para produzir o leite. Se ela está inflamada, se ela está doente, ela não está na sua capacidade biológica total. Então, ela tem, claro, um grau de ineficiência biológica. E desperdício. Por que desperdício? Porque o leite doente, ou seja, o leite alterado em decorrência do processo infeccioso inflamatório, ele muda a sua textura, né? Ele muda a sua composição. E às vezes os animais também precisam ser tratados porque eles não conseguem se recuperar sozinhos. Então é um desperdício também, ok? E isso é o dia a dia da vaca, né? É o dia a dia das fazendas, dos produtores, dos gerentes, dos ordenhadores. Não sei agora como. Melhor assim eu falo aqui. Não? Senão a gente troca de microfone. Todo mundo ouvindo, eu vou segurar o microfoninho aqui, que fica mais fácil então. Deu? Então tá bom, vamos lá, vamos continuar. Então esse é o dia a dia da vaca, e é o nosso dia a dia também, tá? Com relação aos tipos de mastite, aos tipos de bactérias que causam mastite, eu vou passar aqui rapidamente, tá? Hoje existe ainda essa definição binária entre agentes contagiosos e agentes ambientais. O que é isso, né? Bactérias chamadas agentes causadores de mastite contagiosa são aquelas bactérias normalmente transmitidas durante o momento da ordenha. E as bactérias que são definidas como agentes ambientais, normalmente são transmitidos vaca a vaca entre as ordenhas,
Tá? Por que eu falei normalmente e frisei isso? Porque essa divisão binária, ela é uma divisão mais estratégica do que real, né? Por quê? Hoje a gente sabe que existem bactérias do grupo das bactérias contagiosas sendo transmitidas vaca a vaca durante a permanência delas no ambiente, e o contrário também, bactérias que têm o seu habitat nas fezes, no barro, podem também ser transmitidas vaca a vaca no momento da ordenha. Então isso é só uma divisão binária, pro forma, vamos dizer assim, mas que eu queria que vocês entendessem. Todas as bactérias estão em todos os lugares. Umas com maior prevalência de estarem em teteiras, em tubulações de equipamento de ordenha, outras com maior prevalência de estarem nas fezes, no barro, tá? Nas mãos dos ordenhadores, etc. Fora esses dois agentes, esses dois grupos de agentes contagiosos e ambientais, nós temos também o grupo chamado dos estafilococos não áureos, que são a microbiota da pele. Alguns deles participam, como nós vamos ver mais para frente, participam também da transmissão ambiental, tá? E outros são inerentes ao próprio sistema da glândula mamária dos animais. E nós temos, fora esses, os fungos, leveduras e algas, que normalmente são transmitidos para a vaca a partir do ambiente. Porém, no caso das algas, a grande vilã da história é a prototeca, e a prototeca ela é transmitida de forma fecal oral, ou seja, o animal elimina nas fezes, se contamina por ingestão, elimina essa bactéria, essa alga nas fezes, contaminando o ambiente e também contaminando todo o sistema de ordenha, participando aí como uma bactéria tanto definida como contagiosa quanto ambiental, tá bom? Hoje, para complicar um pouquinho mais, né, a mastite hoje ela tem subdivisões, né, em clínica e subclínica. A mastite clínica é aquela que causa alterações visíveis no leite e no úbere, e a mastite subclínica é aquela sem alterações visíveis, tá? Dentro do grupo da mastite clínica, hoje subdivide-se em graus por gravidade. Então, a mastite clínica grau 1 é aquela que apresenta alterações somente no leite. O leite apresenta grumos, né? Alterações visíveis no leite, que é o grau mais leve. O grau 2 é quando a vaca apresenta grumos no leite, alterações de coloração, sangue, pus no leite, e também sinais de inflamação no úbere, ou seja, a glândula mamária fica inchada, fica vermelha, tá bom? E o grau 3 é tudo isso, alteração no leite, alteração na glândula mamária, mais o comprometimento sistêmico do animal, ou seja, a vaca faz febre, a vaca deita, não quer comer, né? Ela mostra para você que ela está doente. Então, o grau 3 é o grau de mastite mais grave, que precisa de intervenção sempre e o mais rápido possível, porque senão o animal pode vir a óbito. E a mastite subclínica, que é aquela que a gente não vê alteração, nem em úbere nem no leite, né, que é onde muitas fazendas se perdem, né, quando não diagnosticam corretamente a mastite subclínica. Elas são as vacas subclínicas são as grandes mantenedoras das bactérias patogênicas no rebanho. Tá? E para a gente diagnosticar uma vaca subclínica, precisam de alguns testes. Tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Mas o que a mastite faz? Né? Além de adoecer o animal, além de aumentar os gastos, além de ser uma ineficiência biológica com aumento de desperdício, o que ela faz com o leite? Né? A mastite clínica, por si só, né, como ela causa uma alteração visível no leite, ela já vai te dizer, olha, esse leite não está próprio para o consumo. E a subclínica, que é aquela que você não vê alteração no leite, só porque você não vê grumo, será que esse leite está próprio para o consumo? Tá? O que a gente sabe, né, como a mastite é um processo inflamatório, o fato dessa inflamação estar dentro da glândula mamária, ela por si só já acaba prejudicando toda a proteína, todos os sólidos e toda a gordura, ou seja, a composição nutricional do leite numa mastite subclínica já não é mais a mesma. Então, ela tem igual importância não só com relação a tratamento, né, não só a importância com relação ao animal e à cadeia de produção, mas também ao leite ofertado à população, né, que tem uma qualidade nutricional
menor, inadequada, tá bom? E quem causa tudo isso é o processo inflamatório. A bactéria, quando ela entra, ela dá só o start, ela é só o começo, né? Toda a resposta, né, porque a mastite é sempre uma briga entre bactéria e sistema imune da vaca. E toda essa briga termina num processo inflamatório. Termina não, começa, né, num processo inflamatório. E a inflamação é que faz toda essa bagunça, tá? Nós vamos chamar de bactérias gram-negativas os coliformes, né, e as pseudomonas, e de bactérias gram-positivas todos os estafilococos, streptococcus e corinibactéria, tá? As gram-negativas, ou seja, os coliformes e pseudomonas, elas possuem o LPS, que é um antígeno superpotente, né, uma toxina superpotente, e que é a grande estimuladora do processo inflamatório. E as gram-positivas também possuem, né, que no caso das gram-positivas é o ácido teicoico. Ambas estruturas fazem parte dos componentes da bactéria, tá? A mastite, quando a gente chama ela aguda, é aquela que causa uma reação inflamatória muito forte, muito rápida, e pode ser causada tanto por coliformes quanto por gram-positivos. E a mastite subclínica, normalmente as de longa duração, ou seja, aquelas que a gente chama de subclínicas crônicas, né, elas normalmente são causadas por bactérias gram-positivas, tá? E a mastite não caminha sozinha, né? Eu pus esse slide bem no começo para chamar bem a atenção de vocês, porque a vaca ela é um sistema, né? Ela é uma engrenagem. E a inflamação que está acontecendo lá no úbere, na glândula mamária, pode impactar vários outros órgãos animais, vários outros sistemas dentro do animal, tá? E a reprodução é extremamente importante para quem trabalha na bovinocultura de leite. E a mastite e a reprodução, elas têm associação. Tá? Então eu vou citar assim alguns trabalhos aqui, resumindo mais ou menos, porque hoje a literatura é bem vasta, né, bem robusta com relação a essa conceituação, tá? Então tem um trabalho do Lucas Barbosa, em 2018, um trabalho muito bacana, nós participamos com alguns diagnósticos do trabalho dele, tá? E a conclusão que se chegou, tá, é que crescimento bacteriano na glândula mamária, mesmo sem mastite, interferiu negativamente na manutenção da gestação, principalmente pós-transferência de embrião. E vacas com CCS acima de 200.000 células também apresentaram redução na manutenção da gestação, tá? Ou seja, o processo inflamatório causado pela presença da bactéria dentro da glândula mamária, tá? No caso aqui subclínica, é suficiente para impactar nas perdas gestacionais, tá? E isso já se sabe em outros trabalhos que se deve muito devido ao estímulo, né, desses mediadores da inflamação, ou seja, desses subprodutos da inflamação, que já são conhecidos da população científica, da academia, como o TNF-alfa, né, o fator de necrose tumoral, as interleucinas 1, a 6, a 8, a 10, o óxido nítrico, que é um potente redutor, e as prostaglandina 2-alfa. Esses subprodutos da inflamação, eles causam um aumento da apoptose celular. O que é isso? Morte celular, tá? E acabam comprometendo todo o desenvolvimento do embrião ou ainda na fase de blastocisto. E o TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral, ele é muito citotóxico, ou seja, ele em quantidades constantes e quantidades elevadas, ele é tóxico para as células, tá? E ele acaba, então, comprometendo não só o processo reprodutivo, mas também outros processos do animal, tá? E quem estimula uma alta produção de TNF-alfa é o processo inflamatório, principalmente mediado por coliformes. A Escherichia coli produz muito LPS, tá, que a gente falou no slide anterior, e esse LPS ativa os macrófagos que produzem o TNF-alfa em grandes quantidades, tá? E não bastasse, né, toda essa, vamos dizer assim, multifatoriedade da mastite, a gente ainda tem que lidar com uma outra coisa, que é, cada bactéria requer uma ação. Hoje já se sabe que
cada agente bacteriano, independente se ele é ambiental, independente se ele é contagioso, cada agente bacteriano participa do processo da inflamação de uma certa maneira, tá? Então, de forma geral, eu não consigo aqui apontar com a setinha, mas vocês vão imaginando aí. De forma geral, esse é um corte de uma glândula mamária, né, aberta. As bactérias, elas encontram a ponta do teto, tá? Colonizam a ponta do teto, ou seja, elas se agrupam ali, aderem, elas precisam aderir. Se elas não aderirem, a hora que a vaca encostou o teto em outro local, elas saem, tá? Então, a bactéria coloniza. Deixa eu pegar aqui. Dá para ver? Tá. Então, ó, a bactéria coloniza a ponta do teto, invade o canal do teto, tá? Adere, invade o canal do teto. E se as defesas do animal conseguirem combatê-la aqui, muito que bem. A infecção para por aí e a vaca, às vezes, você nem vai perceber que ali teve um embate entre bactéria e sistema imune da vaca, tá? Mas caso isso aqui não aconteça, ou o teto está com hiperqueratose, está ressecado, está rachado, está machucado, tá? Se houver lesão aqui, ou se a bactéria conseguir furar esse bloqueio, que a gente chama de imunidade inata, ela consegue adentrar a cisterna do teto, tá? Onde ocorre aí a segunda briga, e se o sistema imune da vaca não combater essa bactéria ou essa alga aqui, ela acaba adentrando mais profundamente a glândula mamária. Quanto mais profunda ela chegar, mais difícil vai ser de você curar a sua vaca. Tá? Então, atenção à ponta do teto, que é a porta de entrada de todos os agentes. Então, colonizou, aderiu, aí vem a chave da história, o que vai definir se uma mastite vai ter mais sucesso de se cronificar, ou de evoluir para o óbito, ou da vaca se autocurar, que é chamado evasão do sistema imune, ou seja, a bactéria que é mais esperta, que é mais preparada, que é mais desafiada, desenvolveu ao longo das eras, né, mecanismos de escape do sistema imune, que a gente chama aqui de evasão do sistema imune, tá? O que é isso? Ela dribla, ela engana o sistema imune da vaca. E se ela engana o sistema imune da vaca, ela tem mais chance de sobreviver dentro da glândula mamária. E aí você tem as mastites crônicas, famigeradas mastites crônicas, ou aquelas mastites onde a vaca às vezes chega a vir a óbito, tá? E isso tudo é definido através dos próprios componentes bacterianos. Tá? Aqui não vou falar nada disso hoje, não precisem ficar assustados, é só para ilustrar que as bactérias, de forma geral, elas têm componentes e cada componente participa do processo inflamatório com alguma contribuição. Tá? E isso é o que vai definir se você tem mastites mais graves, mais crônicas, ou se os seus casos de mastite se recuperam sozinho. Em grande parte dos casos é assim. Tá? Por quê? Porque cada bactéria induz, a partir dos seus fatores de virulência, patogenicidade, mecanismos de escape, cada bactéria consegue induzir diferentes respostas imunes dentro da glândula mamária. Vocês devem estar falando, nossa, mas que coisa mais complicada, né? Por que a gente tem que saber isso? Se a gente consegue imaginar o que está acontecendo dentro da glândula mamária, muitas vezes a gente consegue predizer como evitar que aquilo aconteça, tá? Então, conforme a gente for andando aqui, vocês vão entender um pouquinho o que eu estou querendo dizer com isso. Para essas bactérias conseguirem fazer o quadro de mastite, elas têm que colonizar, aderir, e a partir dessa adesão começa toda a produção daquelas citocinas que eu falei antes, que são os mediadores da inflamação. E são essas citocinas que vão cair na corrente sanguínea e vão chamar as células de defesa, que são a CCS, conhecidas CCS, os neutrófilos e outras células, para migrarem do sangue para dentro da glândula mamária e a partir daí começar aquela briga e vamos ver quem ganha essa história, tá? Então, aqui eu coloquei dois exemplos só para vocês entenderem o que eu quis dizer. Nós temos uma mastite por E. coli,
tá? Que é um coliforme, uma bactéria que vive muito bem no ambiente, nas fezes, no barro. E nós temos uma mastite por Staphylococcus aureus, que é um gram positivo, né? Uma bactéria que vive na pele nossa, né? Dos seres humanos, dos animais de forma geral. E como cada uma se comporta? Uma é o oposto da outra. Então, a mastite por E. coli, ela tem muito mais a ver com a resposta da própria vaca do que com a própria bactéria. A E. coli causadora de mastite é diferente da E. coli causadora de diarreias em bezerros. A E. coli causadora de mastite, ela não é uma bactéria muito esperta, né? Ela gosta de entrar, multiplicar, fazer aquele auê, aquele banzé, aquela festa. E quando ela faz isso, ela sinaliza, ela acende um monte de luzinhas dentro da glândula mamária, que isso faz com que as células de defesa migrem em grande quantidade muito rápido, e aí matam a Escherichia coli. Por isso que eu falo que ela não é muito esperta, tá? E o Staphylococcus aureus é o contrário. Ele é silencioso, ele entra, ele se multiplica, ele escapa do sistema imune, né? Porque ele tem N mecanismos de driblar o sistema imune. E aí ele se perpetua dentro da glândula mamária, formando as mastites crônicas. Então, a E. coli tem muito mais a ver com a capacidade da vaca de resolver a situação, e o Staphylococcus aureus tem muito mais a ver com a bactéria, porque ela domina a situação, tá? Então, isso é o que eu quis exemplificar quando eu digo que a evolução da mastite depende do tipo de bactéria e da resposta imune que ela provoca dentro da glândula mamária, tá bom? Mas independente disso, gente, a partir do momento que você tem uma inflamação, né, essa inflamação, ela precisa sempre ser rápida, curta e regulada. O que isso quer dizer? A hora que entrou um agente agressor, o sistema da vaca tem que localizar, né, e dar o sinal de que ali tem coisa errada. Tem que ser curta, porque se ela for uma inflamação longa, ela vai começar a prejudicar os tecidos, e não só da glândula mamária, mas também de outros órgãos. E precisa ser regulada, porque se a inflamação começar a ficar igual a louca da casa, igual a gente fala, a vaca normalmente vem a óbito, tá? E agora eu vou colocar um pouquinho do que é que pelo VidaVet a gente acompanhou com relação a esses assuntos nesses últimos 18 anos, né? O que a gente foi aprendendo, né? Aprendendo junto com vocês nesses 18 anos de trabalho aqui. Como que funciona, né, essa dinâmica? As fazendas, ou os técnicos, ou os produtores, né, coletam as amostras de leite, enviam para nós, e aqui no VidaVet elas são processadas, tá? São processadas, as bactérias são identificadas, e a partir daí a gente chegou em algumas, não vou dizer conclusões, quase conclusões, porque tudo está em movimento, né? Mas em algumas considerações para fazer a respeito de cada agente. Todo mundo me pergunta, Carla, mas o que essa bactéria causa? O que a outra bactéria causa? Então, eu tentei fazer um resuminho nesse quadro, só para a gente entender um pouquinho, tá? E eu vou dizer por que eu fiz esse resumo. Então, quando a gente falar de Staphylococcus aureus, Streptococcus agalacti e Mycoplasma, vamos dizer assim, os três grandes vilões das mastites difíceis que estimulam altas CCS, quando a gente tem isolamento dessas bactérias no leite, normalmente indica para nós mastite individual, né? Mastite nos animais, persistência, porque produção já existe, mas persistência de biofilme nos equipamentos de ordenha dentro de tubulação e teteiras, deficiência no pós-DIP e deficiência ou necessidade de retreinamento de mão de obra, tá? Então, se nas suas análises você teve presença de uma dessas três bactérias, foca nesses detalhes que você vai conseguir corrigir grande parte do processo. Se a gente isolou coliformes, Escherichia coli, Proteus, Serratia, Enterobacter, né? São coliformes, são bactérias gram-negativas. O seu olhar clínico ele precisa estar direcionado para uma melhoria na higiene do equipamento de ordenha e verificar as falhas de limpeza de teto, principalmente relacionados ao pré-DIP, porque é aquela primeira limpeza que se faz quando o animal chega do ambiente, tá?
Se você tem isolamento de pseudomonas, isso é uma dúvida constante aqui dos nossos parceiros, clientes, né? Carla, eu tive pseudomonas das minhas análises de leite. O que isso significa? Tá? Pseudomonas, gente, ela é uma bactéria que gosta muito do ambiente úmido, ela gosta de água, ela gosta de calor. Muito raramente você vai ver uma vaca desenvolvendo um quadro de mastite por pseudomonas, tá? Os quadros de mastite por pseudomonas costumam ser graves, assim, aquela inflamação aguda, às vezes o úbere fica muito inchado, muito endurecido, então são quadros mais raros, tá? Normalmente, quando se tem pseudomonas nas suas análises microbiológicas, isso indica que você tem que procurar conhecer a qualidade da água que participa dos seus processos de limpeza, principalmente de ambiente de ordenha, limpeza de teto e equipamentos, tá? E também verificar se não está sendo ordenhado tetos molhados com uma água contaminada. Então, deu pseudomonas nas suas análises, procura água, tá? Vamos ver a qualidade da água. Klebsiella. Klebsiella é um grande vilão das mastites ambientais, ela também é considerada contagiosa porque também a gente tem permanência dela em equipamentos de ordenha, tá? E quando você tem uma porcentagem alta de isolamento de Klebsiella nas suas análises, o que isso indica, tá? Ou que você está ordenhando tetos sujos, que a Klebsiella tem uma grande associação com multiplicações muito rápidas em cama, tá? Em cama, seja de cama de esterco, seja cama de palha, cama de serragem, cama de areia, tá? Então, observe se você não está ordenhando tetos sujos. Observe a higiene no equipamento de ordenha, falhas no pré-dip e presença de vacas crônicas, porque essa é uma bactéria danada, ela costuma cronificar de forma muito rápida, porque ela é uma bactéria que produz muco, um muco muito espesso, muito denso e que faz um biofilme de forma muito rápida, tá? Estafilococcus, hoje chamado não áureos, né, finalmente, mas por muito tempo chamado de coagulase, erroneamente de coagulases negativas. Esses são quem? São os grandes participantes da microbiota da pele do teto, das secreções e das excreções. Tá? Então, se você tem uma alta taxa de resultados positivos para Staphylococcus não áureos, a gente vai ver um pouquinho aqui das espécies, você se preocupe com o manejo do teto, principalmente qualidade de ponta de teto, porque como ele faz parte do microbioma normal, né, da pele, ele vai se multiplicar e passar a ser um agente agressor se tiver uma lesão, tá? Em grande maioria dos casos, tá bom? Então se preocupe em verificar vácuo, pressão, qualidade do seu pré-dipping, do seu pós-dipping, não deixe ressecar a ponta de teto e nem ocorrer a hiperqueratose. Tá? As espécies hoje de Staphylococcus não aureus são várias, né? E a gente conhece algumas, nós vamos ver uma tabela mais para frente. Normalmente, as espécies envolvidas com a contaminação da vaca com o ambiente são o Staphylococcus equorum, o coine, os saprofíticos ou hemolíticos. O hemolíticos existe muito em urina, tá? E as mastites subclínicas são mais correlacionadas com o Staphylococcus cromogenes, o Warneri e o Epidermidis, tá bom? E por fim, os Streptococcus não agalacti, tá? Que são todos aqueles que participam da transmissão fecal-oral, nós temos aí também participando através de cama, tá? Verifique o ambiente, né, a sua cama, verifique também casos de mastite, porque principalmente o Uberis, o Disgalacti e o Lactococcus, eles são streptococcus que cronificam e muitas vezes você não tem sucesso terapêutico, tá bom? Mas vocês devem estar se perguntando, da onde que ela chegou nessas conclusões, né? Então, vamos lá. Aqui é uma tabela dos últimos anos, eu não peguei da totalidade dos 18 anos, peguei aí dos últimos anos, de 2011 até 2019, foram 1.165.000 amostras de leite, seja de mastite clínica ou subclínica, analisadas aqui no VidaVet, tá? Proveniente de quase 2.000 propriedades leiteiras, do Brasil inteiro, né, de todas as regiões do Brasil. E aí a gente tem as prevalências por espécie bacteriana, né? Então eu deixei aqui em vermelhinho algumas para a gente conversar sobre elas.
Então, Staphylococcus aureus, nós tivemos uma prevalência nesse 1.100.000 amostras que a gente isolou aqui, de 9,5%. O H-Lact, 8,5%. Os estáfilos não áureos, na casa aí dos 13%. Os Streptococcus uberis em 6%, Klebsiella 5,5%, Corynebacterium, que para nós ele ainda é um calo, né, 6,5%, e amostras de culturas negativas, porém de vacas com mastite, 35%. E como que esses números, né, se comportam quando a gente compara com os números mundiais? Essa é uma tabela que a professora Pamela mostrou alguns anos atrás no Congresso do Novos Enfoques, onde ela comparou, né, os dados que ela tinha compilado, levantado, com os dados do VidaVet. E quando ela apresentou essa tabela, ela disse para mim, Carla, os dados são muito similares aqui no Brasil, com exceção do Streptococcus agalacti, que em muitos países já está erradicado. Ainda ela puxou a orelha da turma, eu lembro bem, ela falou assim, eu quero voltar daqui 4 anos e quero ver essa tabela diferente. Eu quero ver o quadro do VidaVet ali de Streptococcus agalacti zerado, né? E ela meio que deixou essa missão com a gente. Tá? Mas, de forma geral, os índices são bem parecidos com o que a gente vê no resto do mundo, no resto das publicações dos pesquisadores da academia. Tá? Inclusive, as culturas negativas na mesma faixa. Tá bom? Aí a gente analisou também, a gente não estava contente, e falei assim, vamos ver agora, dos estafilococos não áureos, quem que são os mais prevalentes, né? E nós pegamos aqui de forma aleatória 1.000 amostras de leite, tá? E encaminhamos, né, fizemos as nossas triagens, as nossas identificações e encaminhamos para o Malditoff para confirmação. E o que a gente tem aqui, que eu também considero bem representativo do Brasil, né? Em primeiro lugar, nós temos o Staphylococcus aureus e os não áureos, né? Dos não áureos, dessa bateria de Staphylococcus não áureos, nós temos assim como grande campeão dos isolamentos o Staphylococcus haemolíticos, tá? Lembra que ele é um participante de urina, de fezes, né, de secreções e excreções. E temos em segundo lugar o Staphylococcus cromógenes. Então são sempre os dois que a gente mais vê quando a gente faz a bancada da rotina de leite. Quando comparamos isso com a literatura, essa é uma tabela também de um trabalho brasileiro, né, do Diego Nóbrega, junto da Unicamp, ele também vê o cromógenes e o haemolíticos como um dos 5 maiores estafilococos não áureos aqui do nosso país, tá bom? E também temos, com relação aos outros países, taxas similares, né, a nossa taxa de isolamento daquele 1.100.000 amostras para os estafilococos não áureos ficou em torno aí de 13,5%, então está bem coerente com o que os outros países do mundo têm tido, tá bom? Mas e aí, como é que a gente trabalha? Como é que eu sei o que eu tenho na minha propriedade? Você já falou que precisa coletar o leite, mandar para o laboratório para fazer a cultura e ter o diagnóstico de que bactéria está ali naquele leite. Muitas fazendas também me perguntam, Carla, eu posso coletar só das vacas de CMT positivo? Ou eu posso coletar só das vacas de CCS alta, em vez de trabalhar todo o rebanho? Tá? Então, eu trouxe uma tabela que mostra, tá? É do professor Brito da Embrapa, que mostra que mesmo amostras de CMT negativos, tá? Não sei se vocês conseguem ver aqui. Deixa eu mudar aqui. Amostras de CMT negativo, ó. 23 amostras eles tiveram de CMT negativo, positivo na cultura para Staphylococcus aureus, e 10 amostras de CMT negativo, positiva na cultura ao Streptococcus agalacti. Tá? Então, a gente sabe que o CMT ele é uma ferramenta muito interessante, ela é uma ferramenta importante, por muitos anos ela foi usada, hoje ela ainda é muito utilizada, mas quando se trabalha estratégia, principalmente para mexer com esse bicho aqui, se você deixar 23 vacas para trás como negativas, falsas negativas, ou 10 vacas de agalacti que estourem surto, como falsas negativas, porque você se baseou no CMT para enviar suas culturas, às vezes o seu programa vai furar, tá? Então eu quis trazer isso só como um lembrete,
porque é uma questão que a gente recebe muito, as ligações, eu recebo sempre ligações perguntando isso, tá bom? E a CCS, tá? Como que a gente trabalhou as bactérias e a CCS? Aqui é um quadro, já mais antigo, de 2017, tá? Onde nós pegamos 100 amostras de cada cultura de bactéria em cultura pura, sem associação com outros agentes, e encaminhamos para fazer a CCS individual. E a média da CCS que a gente obteve é a média que vocês veem aqui nesse quadro, tá? Então, Staphylococcus aureus com médias acima de 1 milhão, a Galacti com médias acima de 2 milhões, alguns estáfilos não áureos com médias bem baixinhas, como é de se esperar, né? São bactérias adaptadas ao microbioma da pele, a microbiota da pele. Porém, a gente tem os 2 agentes mais isolados no Brasil, mostrando situações diferentes. Então, o Staphylococcus cromogenes, a média de CCS que a gente teve, na casa de 800, tá? E o Haemolíticos, que é o mais prevalente para nós, na casa de 170. Tá bom? E os estreptococcus de forma geral, todos associados a CCS altas, tá? Streptococcus dysgalacti, Uberis, Enterococcus, todos associados a CCS mais altas. A Escherichia coli, CCS mais baixas. A Klebsiella sempre também associada com CCS intermediárias a alta, tá? E os demais coliformes e pseudomonas, CCS baixinhas. Então, por que eu quis trazer isso aqui para a gente conversar? Os Staphylococcus cromogenes, eles são causadores já bastante conhecidos de infecções intramamárias crônicas em mastite subclínica, tá? Quando que a gente deve se preocupar com ele? Primeiro deve se preocupar porque ele é o segundo mais isolado no Brasil, segundo os dados do VidaVet, tá? E nós temos várias fazendas que acompanham, né, que já conseguiram melhorar bastante o problema com áureos e com as outras contagiosas, mas acompanham CCS elevadas em tanque simplesmente por terem nas propriedades vacas positivas para cromógenes. Tá? Então, isso a gente vê com frequência, eu vejo com frequência nos relatórios que eu analiso. Tá bom? E o que a literatura traz para nós com relação às CCS e às bactérias? Muito similar ao que a gente viu nas nossas amostragens, tá? Então, os coagulase negativa, antigamente chamado coagulase negativa, hoje não áureos, eles flutuam, olha, entre amostras únicas, né, simples e amostras em duplicata, eles flutuam de 480 mil células a 1 milhão, 700, 300. Então, bem coerente com o que a gente viu, tá? A coerência também com as nossas análises do Staphylococcus aureus, do Agalacti e do Streptococcus uberis. Porém, o corine, eu deixei uma setinha vermelha aqui, porque o corine não é muito o que a gente vê no dia a dia, né, na prática, acontecendo aqui no Brasil. O Corynebacterium, para nós aqui, vocês vão ver mais para frente no outro slide, em algumas propriedades, nós temos ele associado a mastites subclínicas de CCS acima de 1 milhão, né? Milionárias, daquelas milionárias que não se curam. E é um engano quem pensa que o Corynebacterium cura fácil. Ele não cura fácil. Ele se perpetua ali na camada epidérmica do teto e ele não se cura fácil. Tá? Então, essa é uma experiência nossa que eu queria estar trazendo para vocês. Tá legal? Essa outra tabela aqui, eu peguei, agora de 2019, peguei de forma aleatória, 4.434 amostras que eu fiz de relatórios analisando o cultivo com a CCS e resumi aqui para vocês mais ou menos, escolhi, né, as principais bactérias, que não dá para a gente falar de todas, mas escolhi as principais, só para pontuar algumas coisas, tá? Então, foram 13 fazendas analisadas, 2 fazendas de mais de 1.000 vacas, 2 fazendas de 400 vacas, 2 fazendas de 200 a 400, 4 fazendas de 200 a 100 e 3 fazendas de 100 vacas. Ou seja, analisando fazendas de grande número de animais, médios e pequenos proprietários. Tá? E a gente teve, dos isolados, né, das respectivas bactérias, eu separei aqui, pelos relatórios que as fazendas me enviaram, em categorias de CCS. Então, bactérias que respondiam com CCS menos que 200, 200 a 500, 500 a 1.000 e acima de 1.000. Tá? Então, eu vou marcar aqui, pontuar para vocês o que é que chamou mais atenção.
Então, dos isolados positivos para Corynebacterium, a grande maioria deles se incluía em vacas com menos de 200 mil de CCS. Porém, 36, tá, das 182, 36 tinham CCS acima de 1 milhão, que foi aquilo que eu comentei no slide passado. Do Staphylococcus cromogenes, né, que é um dos que mais me preocupa como causador de mastite subclínica crônica, a gente viu a grande prevalência dele na linha aqui da CCS de 500 a 1000 células somáticas, tá? 500 a 1 milhão de células somáticas. O Haemolíticos já nessa faixa de 200 a 500. O Staphylococcus aureus já lá produtor, né, ou estimulador de grandes picos de CCS. Porém, a gente teve aqui, ó, 38 das 252, 38 vacas com CCS abaixo de 200. Tá? O Streptococcus agalacti também explodindo em CCS, né, acima de 1 milhão, porém algumas vacas com menos de 200 de CCS. O Dysgalacti euuberis, né, como a gente comentou, né, que são os demais estreptos, todos associados com CCS mais altas, acima aí de 1 milhão de células somáticas, tá bom? Então, de novo, a gente tem algumas pontas de curva que vão ficar fora se você se basear na coleta no CMT e também na CCS. Tá? Outra pergunta que também sempre me fazem é: Carla, eu vou coletar a amostra de leite para diagnóstico de áureos uma vez só? Não, tá? Sempre para trabalhar com áureos, ela é uma bactéria difícil, ela se esconde, lembra que nós falamos dos mecanismos de escape? Sempre que a gente for trabalhar com ela, a gente precisa trabalhar com mais de uma amostragem, porque a sensibilidade, ela aumenta, ela sai aí de 70%, 75% e ela pula para 95%, 98%. Tá bom? Então, sempre trabalhar com amostras repetidas para diagnóstico de Staphylococcus aureus. Essa tabela aqui é uma tabela de uma fazenda, tá? É um resultado de uma fazenda, onde aquilo que eu mostrei para vocês das 4.000 amostras, a gente também vê representada aqui nessa análise dessa fazenda. E eu quis marcar aqui só a presença do Staphylococcus aureus, porque ele fez a coleta intervalada de 7 dias, né, 3 coletas, e a gente tem 80% dos casos de aureus já vem na primeira coleta. Na segunda, sobra aí 15%, 16%, e na terceira, aquele restinho sempre aí de 5%. Tá? Então, isso a gente vê nas nossas rotinas, todos os dias aqui, quando a gente analisa os relatórios de vocês. Com relação às mastites subclínicas, né, daquelas 4.434 amostras que a gente analisou, a prevalência de Escherichia coli, Klebsiella e Prototeca é muito baixa, causando mastites clínicas. Mastites subclínicas. Elas são mais prevalentes causadoras de mastite clínica, porém o impacto delas nas mastites subclínicas, ó, é bem baixinho, tá? Outra análise que a gente faz e que pode ajudar muito as propriedades leiteiras é o microbiológico do tanque, tá? Por quê? O microbiológico do tanque consegue te dimensionar como estão as suas vacas subclínicas, porque o que compõe o tanque são as vacas em lactação. As vacas de mastite clínica não estão no tanque, tá? Então, ele é um bom indicador de como andam as suas vacas com relação à mastite subclínica, tá? É também uma ferramenta para você avaliar a limpeza, tanto limpeza de teto e de equipamento de ordenha, e monitorar também os agentes que foram tratados, né, monitorar o não retorno desses agentes no rebanho. Aqui foi feita uma tabulação de 117 análises de tanque, tá, de várias regiões do Brasil, e o que a gente tem de resultado é que todos os tanques que foram avaliados, né, ou pelo menos quase que 50% deles estão fora dos índices adequados de quantidades bacterianas permitidas, tá? Que existe uma tabela internacional que a gente segue. Sendo que as mastites ambientais, ou seja, os tanques com crescimento de coliformes e de pseudomonas, são campeões de prevalência. 73% dos tanques têm a presença de agentes ambientais associados a CCS alta, tá bom? E com relação aos estados,
quase todos os estados têm esta prevalência. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu acho que eu esqueci de falar um negócio. Tá? O Streptococcus agalactiae, a gente tem 14% dos tanques fora do padrão normal de contagem. Tá? Para Staphylococcus aureus, 5% dos tanques. Para o grupo dos coliformes, olha aqui, muito mais do que 50% dos tanques fora dos padrões ideais. Tá? E para os coagulase negativa, 25%. O interessante aqui, quando a gente abriu por região, isso é uma coisa que com o tempo, né, a gente vai percebendo nas nossas rotinas de bancada, que a região do Paraná, quase a gente não isola mais a galáctea, das amostras que vêm para nós. Tá? Então, com relação aos tanques da região do Paraná, 10% deles tinham a galáctea. E com relação a São Paulo, 7%. Tá? E o interessante que eu deixei marcado é que a hora que o agalacte sai de cena, os Streptococcus não agalacte, eles entram. Né? Então, você tem aqui um aumento dos Streptococcus não agalacte nos tanques ou nas regiões com tanques de baixa prevalência de agalacte. Provavelmente pelos Streptococcus às vezes competirem, tá? Isso é uma suposição, não posso afirmar, mas competirem por sítios de ligação parecidos. Tá? E uma coisa que eu queria chamar a atenção é das pseudomonas. Olha aqui, gente, ó. Independente da região, os índices de envolvimento da pseudomonas ou do aparecimento da pseudomonas nas análises de tanque, todos acima de 60%. Mas, Carla, você falou que a pseudomonas é raro ela causar mastite, como que ela está no tanque? Vocês lembram que eu falei da água, que ela é uma bactéria danada que gosta de água, não lembra? Então, tá. Então, dessas propriedades onde esse trabalho foi realizado, essas 117, algumas delas que deram crescimentos elevados, contagens elevadas de pseudomonas, ó, tá? Nas análises de tanque, nós pedimos para serem feitas as análises de água dessas fazendas. E olha a pseudomonas aqui em grandes contagens nas análises de água. Tá? Então, se a gente tem presença de pseudomonas no tanque, em altas contagens, presença de pseudomonas na água da propriedade, e se a gente sabe que a prevalência da pseudomonas naqueles 1.100.000 amostras é de 1,1%, está bem claro que se você tiver pseudomonas no seu tanque, você tem que melhorar a qualidade microbiológica da água da sua propriedade. Agora eu vou passar rapidamente algumas informações sobre as bactérias, tá? Para não cansar muito vocês, porque isso também é uma coisa que sempre me perguntam. Então, eu estudei vários trabalhos ao longo desses anos e eu pontuei só algumas coisinhas aqui. Tem muito mais que isso, tá, gente? Quem se interessar, depois liga para mim que a gente conversa. Tá? Então, o Staphylococcus aureus, por que que hoje a gente fala que a taxa de cura dele é muito baixa, que não se trata vacas de áureos, né, que a taxa de resposta ao tratamento é pequena? E no meu ponto de vista, não importa se ela é 30%, 35% a chance de cura. No meu ponto de vista, é muito difícil você garantir que aquela vaca se curou. Como você prova, né, para o seu cliente que aquela vaca se curou com o seu tratamento? Por que que eu falo isso? Por conta da capacidade do Staphylococcus aureus de evadir o sistema imune. Tá? Então, ele forma biofilme, não só dentro da glândula mamária, mas também dentro de equipamentos. Novilhas podem parir positiva, normalmente as grandes vilãs, né, transmissoras do Staphylococcus aureus de vaca para novilhas são os vetores, são as moscas, já tem vários trabalhos nesse sentido. Mas com relação ao mecanismo de escape, ó, o aureus ele tem muitos mecanismos de escapar do sistema imune. Eu coloquei aqui só alguns. Então, ele tem leucocidinas que rompem os neutrófilos, que são as células de defesa. Então, diminui a quantidade de células para fagocitose. Isso aqui, para mim, gente, é terrível. Ó, ele tem mecanismos para causar um rearranjo dos filamentos de actina nas células que compõem o epitélio da glândula mamária. E aí, se ele afrouxa a estrutura daquela célula, ele consegue invadir essa célula e viver lá dentro. Muito bem, obrigada. Tá? Então, ele não vive só dentro dos neutrófilos, ele vive também dentro das células epiteliais da glândula mamária. Ele produz elastina e fibronectina, que também ajudam ele a invadir célula. Ele tem cepas com genótipos diferentes, clones dominantes, né? Tem fazendas que a gente acompanha que tem 2 clones diferentes de Staphylococcus aureus. Um clone
que estimula células somáticas mais altas e o outro clone que estimula células somáticas mais baixas. É muito interessante. Tá? E isso a literatura também cita, né? Presença de clones específicos dentro de uma mesma propriedade. Então, aqui é uma figura só esquemática, tá? Quando o neutrófilo migra na glândula mamária e fagocita o Staphylococcus aureus, né? O Staphylococcus aureus, através de vários mecanismos de escape, que a gente não vai ter tempo de comentar, ele impede que o neutrófilo mate ele dentro da própria célula, tá? Então ele vive, inclusive, dentro da célula somática e de vez a hora que aquela célula somática, que aquele neutrófilo morre, ele se rompe, porque ele tem uma vida média, ele se rompe e libera o áureus de novo na glândula mamária e começa o processo outra vez. Por isso que a CCS é sempre flutuante nos casos de áureos e as culturas precisam de amostras repetidas, porque a gente tem aquela eliminação intermitente da bactéria no leite. Esse é o trabalho. É um trabalho muito legal, que eles marcaram os filamentos de actina e impregnaram as células epiteliais com Escherichia coli, e a Escherichia coli não causa nenhuma lesão nos filamentos de actina, então ela não consegue adentrar as células do epitélio. Já os Staphylococcus aureus, eles afrouxam essas células, está vendo que está menos marcado, e acabam entrando no epitélio mamário e ali ele se perpetua. Então, como que eu consigo garantir que a sua vaca se curou se a gente tem culturas negativas e aquele Staphylococcus aureus, eu não tenho mais nenhum Staphylococcus aureus dentro do epitélio mamário e nem dentro de nenhuma célula de defesa, tá? Então é um risco isso, no meu ponto de vista, tá? O Agalact. O Agalact nós prometemos para a professora Pamela que a gente tem que erradicar ele do Brasil, né? E isso é uma das, vamos dizer assim, um dos carros-chefes do Vida Vet. Já trabalhamos com a Agalact há vários anos. E a gente apanhou muito dele, né? Há 7 anos atrás nós tivemos a primeira grande surpresa quando nós percebemos que o Agalact sobrevivia formando biofilmes dentro de tubulação de equipamento de ordenha. Tá? Até então se sabia por literatura que ele era um patógeno exclusivo de glândula mamária. Então a gente acreditava nisso. E aí, trabalhando uma fazenda aqui perto da nossa região aqui de Botucatu, fizemos a blitz terapia, passou 15 dias, fizemos a cultura pós-blitz terapia, né, pós-tratamento em massa das vacas positivas. As vacas todas deram cultivo negativo, tá? Passou 15 dias, voltou tudo. E aí o produtor ficou muito chateado e muito bravo com a gente e veio até o laboratório e nos perguntou, o que pode estar acontecendo, né? Por que voltou tudo isso? E eu falei, olha, não é padrão, não é um perfil do Streptococcus agalacti. O senhor me autoriza a gente fazer um swab do equipamento de ordenha? Aí ele autorizou, nós fizemos os swabs internos, né? Não só de teteira, mas também de tubulações, cotovelos, bomba, unidade final. Quando foi a minha surpresa, né? Os Streptococcus agalacti estavam em todos os swabs, provenientes de vários pontos do equipamento de ordenha, vivos, se multiplicando. Muito bem, obrigado. Então, o que isso sinalizou para nós? A gente tratou os animais, a blitz terapia, normalmente ela é muito eficiente, ela limpa aí 98%, 99% das infecções. Porém, a hora que esses animais entravam no sistema de ordenha novamente, parte daqueles biofilmes provavelmente se destacavam e começaram a infecção outra vez. Aí foi feito todo o processo de limpeza manual, né, com esfregação do equipamento de ordenha, foram retratados os animais e essa fazenda nunca mais teve problema com a Agalact, tá? CCS dela baixíssima, menos de 104, CBT também baixinho, e a gente aprendeu que se você quer controlar o Agalact, você tem que ter o olho dentro da tubulação do equipamento de ordenha, porque senão você vai tratar e ele vai voltar. Você vai tratar e ele vai voltar, tá? Então, a transmissão dele durante a ordenha, ela acontece e acontece mesmo, tá? E ele vive fora do úbere, vive fora do úbere. Hoje a gente já sabe, né, já tem vários estudos, que tem Streptococcus agalacti em humanos, né? A gente tem na nossa garganta, na nossa fossa nasal, as mulheres têm em vagina. Existem várias espécies de peixe, principalmente tilápias, né, muito comum nos nossos rios, que também sofrem e têm doenças, né, relacionadas a Streptococcus agalacti.
nós já conseguimos isolar de uma fazenda de areia proveniente de barrancas, né, que recebiam dejetos hospitalares, ou seja, ele participa de todos os processos. Já existem alguns trabalhos publicados recentemente da transmissão fecal-oral do Streptococcus agalacti e também das transmissões humanas, mas o que a gente no VidaVet conseguiu entender nessas últimas análises de 7 anos para cá é que ele se mantém muito fortemente aderido em biofilme dentro do equipamento de ordenha. Tá? Precisa trabalhar ele com blitz terapia? Precisa, né? Porque se você deixar uma vaca sem cura, né, sem curar, em 21 dias mais 3 ela já contaminou, tá bom? A Escherichia coli e a Klebsiella têm comportamentos diferentes. A Escherichia coli, por ter uma infecção limitada, o animal consegue responder sozinho. A Klebsiella você precisa entrar com terapia, tá? Porque ela é uma bactéria que cronifica. Gente, o Streptococcus ubris também é uma enciclopédia, tá? O que a gente sabe dele hoje, cada vez mais, ele é mais estudado fora do Brasil, mas a gente sabe que existem vários clones diferentes de Streptococcus ubris, uns que estimulam mais cronicidade do que os outros, e dentro de uma mesma propriedade você pode ter mais de um clone trabalhando, tá? A transmissão vaca-vaca, ela é predominante, tá? Então, mais predominante às vezes até do que a infecção vaca-ambiente. Ele pode sobreviver fora da glândula mamária com grande facilidade, tem associação positiva com lesão de ponta de teto e a terapia dele sempre precisa ser estendida. O Corynebacterium bovis, nós já comentamos um pouquinho dele, ele não responde a tratamento, nós já tentamos tratá-los com várias bases, né, em vários rebanhos, ele não responde a tratamento, ele é difícil de erradicar, tá? Forma biofilme, tem associação com ressecamento de ponta de teto e ele pode ser transmitido por contato direto ou por fômites. A prototeca, que é uma alga, né, também não responde a tratamento, tá? Porque ela é uma alga, então ela não responde aos antibióticos, causa inflamação muito grave. Hoje a gente já sabe que existem dois genótipos correlacionados com as prototecas causadoras de mastite. Ela é uma zoonose, tá? Ela causa gastroenterite em seres humanos. E o genótipo mais prevalente das mastites bovinas parece que é o tipo GT2. Ela forma biofilmes também dentro de equipamento de ordenha e pode ter o mesmo comportamento que o Staphylococcus aureus dentro das glândulas mamárias. Tá? Os Staphylococcus não áureos têm associação com manejo de teto, principalmente com lesões de hiperqueratose, tá? E causam mastite, algumas espécies podem causar mastites subclínicas de longa duração e CCS elevadas. Tá? Todas reduzem produção de leite, umas mais, outras menos, tá? Se a infecção acontecer antes do pico de lactação, tem esse trabalho bem legal aí, um trabalho bem delineado, tá? Onde se coloca a diminuição que cada agente tem em produção de leite. Eu deixei por último aqui o micoplasma, né? Porque ele é um agente delicado, né? A gente trabalha já com ele no laboratório há quase 3 anos. É uma bactéria que não tem cura, tá? Extremamente difícil de ser controlada, de ser manejada e precisa de um diagnóstico acurado. Lá no laboratório a gente trabalha com o PCR. Quando que você vai desconfiar que você tem micoplasma na sua propriedade? Quando você começar a ter muitas culturas de mastite clínicas negativas, muitas vacas não responsivas a tratamento, aumentos às vezes abruptos de CCS no tanque, tá? E as suas culturas sem associação com Staphylococcus aureus ou aquelas outras bactérias que causam CCS altas. Tem uma revisão de literatura extensa de micoplasma, tá? Eu vou deixar depois a aula disponibilizada para vocês poderem ler. Eu fui resumindo e colocando alguns tópicos, vou falar só alguns deles porque é bastante coisa, tá? O que eu quero deixar assim para vocês como lembrança aí do micoplasma, tá? Ele pode causar mastites clínicas, subclínicas e crônicas. Os animais podem ser portadores assintomáticos, tá? Normalmente ele entra na propriedade com um animal de compra ou com um animal que vai para alguma exposição, se contamina e volta. Quem perpetua
na fazenda normalmente são as bezerras, que se infectam pelo colostro, pelo leite não pasteurizado, pelo parto, pela transmissão vertical, por fomites, baldes, mamadeiras, né, alimentadores, e as bezerras transmitem umas para as outras com muita rapidez. E aí as bezerras se tornam novilhas positivas e essas novilhas vacas positivas e você fecha o ciclo, tá? A principal transmissão é o contato direto, né, por aerosol ou nariz a nariz, por mãos dos ordenhadores, teteiras, durante o momento da ordenha, tá? Mães assintomáticas, ou seja, vacas assintomáticas portadoras nasais, elas podem gerar bezerras clínicas com artrite, otite ou pneumonias, e às vezes causando microabscessos também em glândula mamária. A porta de entrada sempre é a nasal, tá? Novilhas podem se acometer logo na primeira lactação. Os animais assintomáticos são as fontes de infecção, por isso que o diagnóstico é muito importante, tá? E as vacas crônicas, isso é interessante, a gente vê acontecer isso diariamente no laboratório. As vacas crônicas, elas apresentam eliminação intermitente do agente com flutuação também de CCS, tá? As vacas que uma vez se foram clínicas, elas podem se tornar subclínicas, tá? Depois que se recuperam do quadro clínico. E o estresse é um grande fator de risco. Então, eu vou mostrar as próximas tabelas, que são os nossos levantamentos, já estou finalizando, tá, gente? Os nossos levantamentos de micoplasma de 2018 a junho agora de 2020. Nós realizamos 6.824 análises de PCR para micoplasma, aqui no VidaVet. Esse número no total de fazendas analisadas em 78 propriedades, tá? E a gente teve, então, uma positividade dessas 6.000 amostras na casa de 9,3%. Aí aqui nessa tabela, nós separamos aqui as amostras de tanque que entraram para ser analisadas, as amostras de leite individual, de suave nasal e de órgãos necropsiados de animais que vieram a óbito por pneumonia, tá? Normalmente a gente fez o PCR de pulmão e traqueia. Então, totalizando, entre essa amostragem, totalizando 6.800 amostras, tá? Das amostras de tanque recebida, das 154, nós tivemos 4,6% de positividade para Mycoplasma SP, 0,9% de positividade para o Mycoplasma bovis, que é considerado o mais patogênico, tá, para as mastites, e o Mycoplasma bovis genitálium, que está dentro do grupo dos SP, nós tivemos 9 tanques positivos. Tá? Com relação aos leites individuais, tá, dessas 6.000 amostras analisadas, nós tivemos presença de Mycoplasma SP, presença de Mycoplasma bovis e, numa quantidade menorzinha, a presença de Mycoplasma bovis genitálium. Para suaves nasais, também nós conseguimos o PCR positivo para o Mycoplasma SP, para o bovis e também para o bovis genitálium, que é o que mais aparece, do grupo dos SP, é o que mais aparece aqui no Brasil. Tá? Por enquanto, né, gente? Porque só 78 fazendas fazendo amostra, a gente ainda tem muita coisa para descobrir. E dos órgãos necropsiados, a gente teve presença de Mycoplasma SP e presença de Mycoplasma bovis positivos ao PCR, né, nessas amostras de pulmão e traqueia. Das fazendas que nós testamos, das 78, nós separamos por região. Então, nós testamos fazendas de São Paulo, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás. Tá? E existe a presença dos agentes na grande maioria delas. Então, para quem acha que o micoplasma não existe no Brasil, ele existe sim, né? E eu não sei por que nós fomos inventar de mexer com isso, porque está deixando todo mundo aí de cabelo em pé, mas nós temos que aprender a trabalhar com ele, né? Mesmo ele sendo difícil e sendo aí um desafio para nós. Então, nós vimos as amostras de leite, nós vimos as amostras de PCR para leite de micoplasma, nós vimos as amostras de tanque e de água. E agora eu queria comentar rapidamente sobre as culturas de SWAB, principalmente SWAB de equipamento de ordenha e SWAB de ponta de teto, que também são ferramentas importantes para você entender como o processo acontece na propriedade.
que se as bactérias elas estão no leite é porque elas vieram de algum lugar, né? Então essas outras análises elas podem te ajudar a entender como corrigir o processo, porque senão você corrige na vaca, não corrige no entorno da vaca, volta tudo. Então as análises de swab de teto eu peguei aleatoriamente aqui só para trazer para vocês 200 swabs de teto que foram coletados em 4 momentos diferentes durante o processo de ordenha, em 10 fazendas, tá? Esses desse ano. O primeiro momento de coleta é o teto a hora que a vaca entra na sala de ordenha, sem nenhuma limpeza. O segundo momento é após 30 segundos após o pré-dipping. O terceiro momento é a parte interna da teteira após a ordenha. E o quarto momento é o teto após 30 segundos de pós-dipping. Tá? E eu marquei aqui o que eu queria chamar a atenção. Nós tivemos, desses 200 swabs, nós tivemos 5,2% de presença de H-Lacti no momento 2, ou seja, nos tetos após o pré-dipping, e tivemos 11% de Streptococcus H-Lacti que permaneceram nas teteiras após a ordenha. Com relação ao Staphylococcus aureus, também presença deles depois do pré-dipping e também presença deles dentro da teteira após a ordenha dos animais. Então, isso indica que eles circulam durante a ordenha de forma muito efetiva. Tá? Quando a gente faz o swab de equipamento de ordenha, a gente verifica isso daqui, ó, a presença das bactérias vivas. Tá? Aqui, se você fizer, a gente tem uma parceria com o laboratório de microbiologia aqui do IB da Unesp, onde a professora Vera sempre roda para nós algumas análises de produção de biofilme por parte das cepas, que ficam às vezes invisivelmente aderidas aqui, e a gente sempre tem que as cepas isoladas são produtoras de biofilme, e é aí que elas se mantêm, né, quando você não higieniza de forma adequada o seu equipamento de ordenha. Tá? O biofilme é muito difícil de ser removido, então a gente trabalhar com consciência na manutenção do nosso equipamento de ordenha, ela é fundamental para minimizar a ocorrência dele, né, uma vez que ele é difícil de não ocorrer, mas minimizar a aderência à ocorrência. E os biofilmes também participam causando as tão temidas vacas crônicas, né? Esses são fotos do VidaVet de uma necrópsia que nós coletamos o material e fizemos a microscopia eletrônica de uma vaca crônica de Streptococcus uberis. Então a gente vê todas essas bolinhas aqui dentro, né? Nas cisternas, todas elas são bactérias vivas aderidas nesse formato aqui, né, de filamentoso, que é o formato de biofilme. Então, a vaca crônica nada mais é do que uma vaca que já tem biofilme dentro da glândula mamária. Tá? O VidaVet também trabalhou alguns anos atrás com a pesquisa de resíduos, não resíduos de antibiótico, mas de cepas bacterianas produtoras de genes de resistência, de genes de multiresistência. Então, nós fizemos um estudo bem rápido, depois a gente não mexeu mais com isso, mas em 2011 nós levantamos aqui 100 cepas de Klebsiella provenientes de propriedades de Minas, do Ceará, São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia, tá? E fizemos o teste dessas Klebsiellas, quantas dessas eram produtoras de genes de multiresistência, ou seja, produtoras do espectro estendido, do ESBL, tá? E a gente assustou, tá? Então, nós tivemos propriedades com cepas positivas para a produção de ESBL em Minas Gerais e também no estado de São Paulo, tá? Então, são drogas, elas são resistentes a drogas já de uso humano, né? O espectro estendido significa que aquela bactéria tem pouquíssima chance de ser curada por um antibiótico, e a gente tinha presente no leite, tá? Cepas dessa natureza de Klebsiella. E de Staphylococcus aureus, a grande preocupação são os Staphylococcus meticilina resistente, né, que são os estafilococos mais graves para a população humana, porque também apresentam dificuldades de tratamento, e a gente teve 3% de isolados de Staphylococcus aureus nessa mesma data, também das mesmas propriedades, com características de genes produtores de meticilina resistente. Então, também nos preocupou. Tá? Embora é uma porcentagem baixa, isso quer dizer que a gente não vai se alarmar, né? Mas a gente também não pode ficar na sombra, a gente tem sempre que estar estudando. Tá? Então, eu queria terminar aqui. Para quem assistiu a última live vai entender bem esse slide da águia. Quem não assistiu, corre lá e assiste.
tá? Queria deixar para vocês que a gente consiga sempre ter a visão do todo. Eu procurei trazer um pouquinho de cada análise que a gente realiza no VidaVet e como isso nos ajuda a entender a epidemiologia geral da mastite, né? Porque não é só a vaca, é também todo o entorno, e que a gente tenha sempre essa visão macro e não a visão do micro. A visão do micro é a segunda etapa. A primeira etapa tem sempre que ser a visão do macro. Tá? Então, eu, em nome da equipe, eu agradeço a todos vocês que fizeram parte desses números. Grande parte, acho que, do que está aí é graças a vocês, as análises que vocês nos enviam. E o telefone para contato está aqui. E depois o Gustavo disponibiliza o suporte, tá bom? Obrigada pela presença e paciência aí de vocês até agora. Se alguém quiser, acho que o tempo está curto, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa agora ao vivo, pode perguntar. E se não quiserem perguntar, fica à disposição o nosso atendimento para a hora que vocês necessitarem. Bom? Vamos lá, o Gustavo está me atualizando aqui. A gente teve bastante gente, fico feliz pela confiança aí de vocês. Os assuntos a gente vai destrinchando em outras lives no decorrer do ano. E queria convidar vocês para o dia 30 de junho, tá? Nós vamos ter uma live de lançamento das placas de cultura na fazenda Acumaste, né, com participação do professor Rodrigo Bicalho, pela Leite Integral. Então a gente vai tá mostrando um pouquinho agora de um outro cenário que não é o cenário do VidaVet, é o cenário da cultura na fazenda, tá? Como que está sendo a divulgação e como quais os materiais novos que vão estar sendo trazidos para trabalhar, tá? Então dia 30 de junho, e a gente vai dando mais notícias pelas redes sociais, tá? As nossas lives continuam pelo YouTube. Tá, pelos canais do Facebook, pelo YouTube, vocês conseguem assistir de novo, né, todas as nossas postagens e as nossas lives, tá bom? E eu espero vocês dia 30, então. Uma dúvida? Vamos lá. Era alguma coisa com relação a animais recém-paridos, né? Como fazer o pós-DIP em vacas com bezerro ao pé? Então, essa é uma questão que às vezes a gente tem de fazendas, principalmente fazendas menores ou fazendas que usam ou animais de outras raças mestiças, né? Então, quando você tem o bezerro ao pé, a própria sugada do bezerro, a própria saliva do bezerro já tem várias substâncias bactericidas, como as lactoferrinas, né? Então, o próprio bezerro consegue, muitas vezes, já fazer aquela higienização e as lactoferrinas diminuem a carga bacteriana pela própria mamada ali, a carga bacteriana que existe ali naquele teto, tá bom? Fechou? Então, tá bom. E aí, com relação às novilhas recém-paridas, eu acho que caiu aqui a conexão, se podem ter novilhas recém-paridas parindo positivas. Sim, a gente vê com frequência nas nossas análises, tá? As novilhas parindo tanto com bactérias do tipo Streptococcus agalacti, quanto parindo com bactérias do tipo Staphylococcus aureus. Tem alguns trabalhos na literatura que colocam prevalências altas, aí, acima de 15% de novilhas parindo positivas quando você tem rebanhos positivos para Staphylococcus aureus nas vacas em lactação. Então, isso é bastante comum, a gente ter novilhas parindo positivas, tá? Não é raro, não, é bastante comum. Só isso? Então, tá bom. Agradeço vocês mais uma vez e a gente se encontra dia 30, então, tá bom? Obrigada.